Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco das mudanças que a 4963 trouxe para a renda fixa dos RPPS, né? Uma atualização que ela fez em relação ao que a gente tinha lá na 3922. A mudança na renda fixa a gente achou positiva, a gente entendeu que a lei ela simplificou o investimento na renda fixa, então não existe mais aquela necessidade de perseguir um fundo IMA ou algum outro índice de renda fixa que não seja o DI de um dia, então nada disso existe mais, né? Agora você tem apenas algumas classes que são bastante objetivas, né? Então mantém a possibilidade de investimento de 100% dos seus recursos em títulos públicos de forma direta, né? Agora com uma diferença, né, que existe agora a necessidade de você credenciar o custodiante desses ativos, né? Então isso não estava expresso na legislação anterior, apesar de que a maioria dos nossos clientes, principalmente, já credenciam, né, o custodiante, né? Mas agora está textual que você vai ter essa necessidade. Mantém 100% do investimento em fundos 100% título público e também em fundos negociados em bolsas, né, que são as ETFs, desde que elas também tenham em sua carteira somente títulos públicos, né? Então ficou um bloco de título público federal, pode ser direto em carteira própria, pode ser via um fundo de investimento ou pode ser em uma ETF, toda essa composição você pode aplicar 100% dos seus recursos. Lembrando no vídeo anterior que a gente falou dos limites gerais, para esses casos você não tem aquela obrigação de aplicar no máximo 20% do seu recurso. Você pode ter 100% em um fundo de título público ou 100% em papel direto, né? Então tudo isso passa a ser um bloco único e a gente achou que foi bastante interessante com uma novidade, né? Não tem mais a necessidade de ser em nenhum IMA-B ou IRFM, né? Aqui você pode ter, por exemplo, o LFT, pode ter um fundo 100% LFT que ele não vai estar mais enquadrado em outro artigo, ele também vai fazer parte desse bloco de título público. Ok? Manteve 5% para operação compromissada, né? Um limite que já existia. E agora um limite novo, né, que também já existia, mas agora também ficou mais simplificado, que é o de 60% em fundos de renda fixa ou ETFs de renda fixa. Então aqui entram todos aqueles fundos, né, que eram na época lá da 3922, o 73A ou 74, né, que são fundos que podem ter crédito privado até um limite de 50%, né? Porque lembrando que se a gente passar de 49% da carteira em crédito privado, a gente passa a enquadrá-lo ali num novo segmento, que é o segmento crédito privado, né? Com o sufixo crédito, né? Esse continua na resolução, mas ali com um limite inferior. Então esse bloco de 60% são todos aqueles fundos de renda fixa, sejam eles CDI ou sejam eles em referenciados, né, ou qualquer outro veículo que possa ter até 49% da carteira em crédito, né? Então, puxando o nosso exemplo aqui na XP, por exemplo, o XP Inflação, ele passa a estar enquadrado nesse artigo, alguns outros fundos de renda fixa passam a estar enquadrados nesse artigo e agora sem aquela necessidade de ter o referenciado IPCA ou pode ter DI de um dia, pode ter ativos vinculados ao CDI, que ele está tudo dentro do mesmo bloco. Então, bastante simples, né? Fundo 100% título público, fundo renda fixa, tá? Então, bem simplificado mesmo. Ainda veio uma novidade, né, que é a possibilidade de você investir 20% em crédito privado direto, desde que o emissor desse crédito esteja enquadrado agora no artigo 21 da resolução 4963, que antes era o artigo 15, o famoso artigo 15, que é aquele que diz que a instituição financeira precisa constituir comitês de auditoria e risco, que é uma segmentação do Banco Central, né, S1, S2, S3, ou seja, são as maiores instituições financeiras do Brasil, aquelas que têm em balanço pelo menos 0,1% do PIB, que hoje ali dá em torno de 7, 8 bilhões de reais divulgado em balanço, né? Ou seja, são instituições aquelas que têm os menores, ou seja, os maiores percentuais ali de recursos dentro do seu balanço, né? Então, ou seja, bancos grandes, instituições financeiras grandes, né? Então a XP recentemente entrou ali na lista exaustiva. Então aquelas instituições que estão na lista exaustiva, elas estão aptas a emitir ativos direto
para a aquisição dos RPPS. E quais são esses ativos, né? Ativos bancários, né? Então, basicamente, CDBs e letras financeiras são os principais ativos emitidos pelas instituições. Poderia estar aí o COI também, mas ele está vedado ali embaixo quando a gente fala ali dos artigos da vedação, tá? Sinceramente, ainda não dá para a gente saber se isso vai ser muito utilizado, se a gente vai ter ativo disponível para RPPS, né? Lembrando que a XP tem o Banco XP, né? Ela faz parte do nosso conglomerado prudencial, ela pode emitir ativos, mas tudo vai depender de uma questão de mercado, né? E se esse mercado estiver favorável, se a gente vai conseguir emitir ativos que sejam de interesse do RPPS pela sua remuneração, prazo, risco, etc, né? Mas uma novidade legal, né? Você pode agora investir 20% do seu recurso de forma direta em crédito emitido por essas instituições. Ainda assim, mantém aquele mesmo artigo que fala ali do FDIC, né? Fundos de Investimento em Direito Creditório, fundos de crédito privado e também aqueles fundos de debênture incentivada. Esse limite de 5% para esses fundos está mantido, tá? Também estão mantidos as mesmas regras e restrições ao crédito, né? Lembrando, emitido por companhia aberta, registrada na CVM, classificado como baixo risco de crédito por agências de risco. Tudo isso foi mantido na 4963 e também todos as restrições ali também ao FDIC, né? Então, cota sênior, o gestor do FDIC tem que ter feito 10 desinvestimentos ao longo do tempo, né? Então todas aquelas restrições que já existiam na 3922 permanecem aqui para a nova resolução. E também mantém o mesmo aumento de 5 pontos percentuais para cada nível de governança, né? Então o limite global de 35% para o nível 4 e nos ativos ali do inciso 5, tá? Então tudo isso foi mantido pela nova resolução, para você poder ali estruturar a sua renda fixa, tá? Então acho que da parte de renda fixa é isso, tá? Não tem muita novidade, mas a gente entendeu que ela ficou mais bem estruturada, mais bem desenhada, mais simples, né? Vai ser mais fácil do RPPS acompanhar, vai ser mais fácil do RPPS comparar fundos da mesma classe de investimento, né? Então a gente achou que foi uma mudança interessante, né? Então a renda fixa ela passa a ficar mais simples e você ainda tem agora a possibilidade de investir 20% direto em ativos emitidos pelas instituições ali da lista exaustiva. Legal? Então essa foi a renda fixa. Eu volto aqui agora com renda variável no próximo vídeo. Ok? Um abraço.